O Marisabel é um dos pratos mais tradicionais da culinária nordestina e faz parte da identidade gastronômica do Piauí. Feito à base de arroz e carne de sol, ele atravessa gerações, levando sabor e história para a mesa dos piauienses. Mas nesta receita, a tradição ganha um toque especial e surpreendente. Hoje a nossa receita será direto de Parnaíba e quem fará o prato é a professora e médica Ana Paula Oliveira, uma amante da culinária. Da medicina à cozinha, uma história que mistura talento, criatividade e muito amor pela gastronomia. Hoje eu te convido a conhecer a trajetória de uma profissional que, além de cuidar das pessoas, ela encanta familiares e amigos com receitas cheias de sabor. Como que uma pessoa que vem de uma área que demanda tanto tempo consegue se dedicar tão bem à culinária? Bom, meu amor pela culinária nasceu desde muito cedo, assim. Criança, eu lembro, já por volta dos 8 anos de idade, eu já ajudava minha mãe na cozinha, já ajudava a bater bolo, que na época a gente não tinha batedeira, então era na mão mesmo. Adorava assistir os programas de culinária da época. Então eu tive sempre uma relação muito boa com a culinária, com a cozinha. Sempre fui muito curiosa, gostava de acompanhar as pessoas preparando os alimentos e gosto também de comer, né? De apreciar uma boa comida. Então desde muito criança, eu lembro já na cozinha por volta dos 7, 8 anos ali, ajudando minha mãe a fazer o almoço, a preparar pratos, doces, salgados, desde muito cedo. Então, estou aqui, quero dar uma desestressada. Foi um dia difícil de trabalho, uma semana difícil. Vou para a cozinha no final da tarde, no final de semana, abro a geladeira, abro o armário, o que é que tem lá? E dali às vezes vai nascer uma receita nova ou aperfeiçoar alguma outra receita que eu já costumava a fazer. E eu simplesmente adoro. Não faço isso todos os dias como hábito, é mais como um hobby mesmo, mas é um momento em que eu vou lá para desestressar, espairecer, coloco muito amor na comida. Eu acho que isso também é uma forma de ela ficar saborosa e as pessoas apreciarem. Entre panelas, temperos e receitas de família, conquistou o apelido carinhoso de Mãos de Fada, dado por quem conhece de perto seu talento para transformar ingredientes simples em pratos que abrem o apetite só de olhar. Inclusive, uma vez teve um episódio que eu até comentei pro sobrinho dela que Ana Paula as Mãos de Fada. Eu acredito que seja esse o seu apelido ali no meio familiar, no meio de amigos, porque é sempre uma dedicação muito grande. Inclusive, hoje a gente tem um prato que eu acredito que é apreciado por toda a família. Sim, existem alguns pratos, né, que já são bem tradicionais quando a gente faz reunião com os amigos, com a família, e um deles é o que a gente vai preparar hoje, que vai ser uma Maria Isabel de carne de sol, que eu vou finalizar, dar um toque ainda mais especial, finalizando com os cubinhos de queijo coalho dourados na manteiga da terra. Então, acredito que vai ser um prato que vai simbolizar também essa época que a gente está agora, que é a época junina. Eu acho que não existe nenhuma barraquinha de festa junina que não vai ter o pratinho com lá a Maria Isabel de carne de sol, por exemplo, faz parte já, é uma tradição da culinária piauiense, e aí vai ser esse prato que a gente vai preparar hoje e eu espero que todos gostem. Agora vamos acompanhar como o prato simples e tradicional da culinária nordestina ganha uma releitura sofisticada e sem perder suas raízes. E após conhecer um pouco da história da Ana Paula, agora a gente vai para aquela parte que é a melhor, que é fazer o preparo da receita. Todos os ingredientes já estão aqui. É uma receita fácil, é uma receita tradicional e que precisam apenas de temperos que todo mundo tem acesso. Exatamente. Nossa receita hoje vai levar ingredientes que todo mundo tem em casa. Alho, cebola. Aqui eu estou incrementando, colocando pimentão vermelho, pimentão amarelo, mas não tem necessidade. Mas eu acho que dá um colorido e um sabor mais especial ao prato. Entretanto, se não houver acesso ou dificuldade de encontrar o pimentão amarelo e o vermelho, pode ser só o pimentão verde, mas eu acho que tem que ter também a pimentinha de cheiro, que já está aqui picadinha e misturada ao pimentão verde. Inclusive é um ingrediente que faz parte ali da cultura nordestina. Exatamente, não tem como fazer uma Maria Isabel típica aqui do Piauí sem a pimentinha de cheiro. Essa daí é indispensável. O cheiro verde, que para nós aqui tem que ter coentro, né? Então, cebolinha, coentro e tomate também para ajudar a trazer sabor, untuosidade para o prato e também ajudar na cor, certo? E claro, a estrela do prato, que é a nossa carne de sol. Essa daqui foi especialmente comprada em Campo Maior.
Então, que é a cidade que tem uma tradição na carne de sol, que eu já adiantei aqui o preparo, já dessalguei, ficou 6, 8 horas dessalgando, trocando a água, algumas vezes durante esse tempo, já picadinha. Já adiantei aqui o processo, já dei uma fritadinha nela. É muito importante esse passo inicial para trazer mais sabor também. Então, deixar ela bem fritinha, que eu vou colocando aos poucos e deixando ali ela dar uma boa refogada até ganhar essa cor dourada. E, claro, a outra estrela do prato, que é o arroz, que no caso aqui eu estou usando o parbolizado, mas você pode usar também o arroz à agulhinha. A quantidade que eu estou fazendo aqui vai ser suficiente para umas 6 pessoas. Se for prato assim único, se for pessoa que come bem, dá ali para umas 4, 6 pessoas. Mas se você for incrementar, que geralmente ela é servida com o creme de galinha, a paçoca também, né, de carne de sol, um vinagretezinho, então dá para mais pessoas. Aqui eu estou usando cerca de 700 gramas de carne de sol e vou usar cerca de 3 xícaras de arroz. Aí vai ser suficiente ali para umas 6 pessoas, com certeza. Eu não poderia deixar de fazer essa observação, que é sobre a carne de sol, que é bem tradicional aqui, a carne de sol de Campo Maior, e ela foi comprada especialmente para essa receita aqui para o Antena Rural. Exatamente. Não poderia deixar, né, de fazer uma receita tão especial e de não dar também trazer essa carne tão especial, que é de uma cidade aqui do Piauí que tem essa tradição da carne de sol. Então, vamos lá para o preparo. Então a gente vai começar o preparo adicionando cerca de 2 colheres de sopa aqui na panela e vamos deixar esquentar bastante para ajudar nesse processo de dourar a carne, tá? Então cerca aqui de 2 colheres de sopa é o suficiente para a gente dar o início e a gente vai dourar essa carne aos poucos. Então à medida que for tendo necessidade de acrescentar mais manteiga, a gente acrescenta. Então vou pegar aqui os cubinhos que já estão dessalgados, cortadinhos e vamos adicionar aqui. E esse barulhinho é o barulhinho que a gente quer ouvir, quer dizer que realmente a carne, a panela, aliás, está na temperatura que a gente quer para trazer esse dourado. Tem que deixar ela fritando e tem que ser aos pouquinhos mesmo, porque se você colocar toda a carne de uma vez só, vai juntar água e a gente não quer que junte água. Esse fundinho dourado também é o que a gente está buscando, ele vai ajudar a dar muito sabor para o nosso preparo. Toda a carne já estiver com essa cor, né, você vai trazer tudo de volta aqui para a panela, vai dar mais uma refogada e vai começar a adicionar os demais ingredientes. Então eu gosto de começar agora pelo alho. A gente junta, deixa dar uma boa douradinha nesse alho, para ele soltar bem aqui os seus sabores, seus óleos essenciais. E dá mais uma camadinha de sabor aqui pro nosso prato. E aí já sobe aquele cheirinho, né, irresistível. Só tem cuidado para não deixar queimar, porque o alho, quando queima, ele amarga. Deixa dar uma refogadinha aqui, pode até baixar agora o fogo. Depois que o alho tiver já douradinho aqui, bem misturado com a carne, a gente vai para o próximo ingrediente, que é a cebola. No caso aqui eu tenho uma cebola grande cortada em cubinhos. E agora que a nossa cebola já deu aquela caramelizada, que já está aqui, né, trazendo mais outra camada de sabor para o nosso prato, o fundinho aqui também já se soltou, nós vamos acrescentar os pimentões. Aqui eu tenho pimentão verde, que está cortadinho junto com a pimenta de cheiro. Como eu já falei, não pode faltar nesse prato. E se você quiser, uma opcional, mas como eu falei, eu acho que traz mais cor, né? Fica muito mais bonito o prato, mais saboroso, pimentão vermelho e pimentão amarelo. E são pimentões que eles são mais doces também. Eles são mais doces, inclusive algumas pessoas não gostam muito do pimentão verde e podem utilizar, né, o pimentão vermelho e o amarelo, que eles são mais suaves. Você vai acrescentar o tomate, tá? O que, se eu fosse dizer assim, quais são os ingredientes que não podem faltar nesse prato, né, que você poderia não utilizar, e os que você tem que usar, seria alho, cebola e a pimenta de cheiro. Esses outros, eles vão ajudar muito no sabor, vão trazer cor pro prato. Que colorido bonito. O cheirinho também já tá aqui invadindo toda a cozinha.
E já vai abrindo o apetite, né? Olha só. Dá um toque aqui com pimenta do reino, tá? Aqui no caso é moidinha na hora, que eu gosto de moidinha na hora, que eu acho que ela é muito mais saborosa. E no final do prato a gente também dá uma organizada aqui, uma incrementada com um pouco mais de pimenta do reino. O cheiro verde eu gosto também de colocar só no final, mas para ajudar também já a trazer algumas mais camadas de sabor e também dar aquele cheirinho que já vai abrindo mais o apetite, eu vou colocar um pouquinho agora. Então aqui tem cebolinha já cortadinha e coentro. Agora que a nossa água já ferveu, a gente vai adicionar aqui na nossa panela até mais ou menos cobrir aqui a nossa carne, tá? Eu não adicionei sal porque, embora eu já tenha salgado a carne, ela ainda ficou com um pouquinho de sal. Então a gente tem que ter cuidado nessa hora, tá? Daqui a pouco a gente vai experimentar esse caldinho para ver se vai ter necessidade de adicionar sal. E cuidado, os pacientes hipertensos, hein? Com essa história do sal aqui, tenham bastante cuidado nesse preparo. Se for necessário, dessalguem a carne por mais tempo e ajustem o sal um pouquinho. Então, enquanto a nossa carne está chegando aqui no ponto, eu vou adiantar mais um processo aqui da nossa receita de hoje. Vou começar a dourar o nosso queijo coalho na manteiga da terra. Então, também ali mais ou menos umas 2 colherzinhas aqui de manteiga da terra. Deixa dar uma aquecida aqui na nossa frigideira, na nossa panela. E aí a gente vai adicionar agora os cubinhos de queijo coalho na panela já quentinha aqui com a nossa manteiga da terra. Olha, agora a gente se aproxima para a finalização, depois da carne refogada, cozida. Agora vem o próximo passo, que é adicionar o arroz. Isso. A carne já cozinhou aqui por alguns minutos, a gente vai monitorando esse processo até perceber que a carne está macia. A nossa aqui é uma carne de sol de contrafilé, então não é uma carne assim tão dura. Se você estiver utilizando uma carne que é mais fina, que é mais dura, você pode inclusive adiantar esse processo deixando alguns minutos na panela de pressão. Aqui ela já chegou no ponto, eu vou só dar uma experimentadinha antes de colocar o arroz para saber se a gente vai precisar adicionar sal. Então, para mim está perfeito, não há necessidade de a gente colocar sal. Aqui eu vou adicionar cerca de 3 xícaras de arroz. Como eu já falei, eu estou usando o parbolizado, mas você pode usar o arroz agulhinha sem problema algum. Eu gosto do parbolizado porque ele ajuda a deixar soltinho, né? Dificilmente você consegue passar do ponto do arroz usando o parbolizado. Então, eu vou adicionar aqui 3 xícaras. Para cada xícara de arroz, você vai adicionar cerca de 2 xícaras de água. Aí a gente vai dar uma mexidinha, vai adicionar mais água e vai ficar acompanhando o processo até o arroz chegar no ponto. Cada etapa revela um pouco da história dessa cozinheira por paixão. O cuidado com os detalhes, a escolha dos ingredientes e o respeito às tradições mostram que cozinhar para ela vai muito além de preparar alimentos. É uma forma de reunir pessoas e criar memórias. Uma receita que prova que tradição e inovação podem caminhar juntas e que quando talento, criatividade e ingredientes regionais se encontram, o resultado é um prato capaz de valorizar a cultura nordestina e conquistar os mais diversos paladares. Um verdadeiro convite para saborear a riqueza da nossa gastronomia. Você deu todo aquele toque final, que inclusive é o diferencial desse prato. Isso. Depois que todo o processo, não é, com o arroz já cozido no ponto certo, a gente serve, joga um pouquinho de cheiro verde, finaliza com o queijo gratinado na manteiga da terra e eu dei um toquinho aqui de cor com a pimenta biquinho. Então vamos lá, né, para a melhor parte, que é degustar a Maria Isabel, prato tradicional piauiense, e que tem esse incremento do queijo, que ele foi gratinado com queijo, aliás, com a manteiga da terra. É 10.